Olá, meus amores! Vamos iniciar a nossa aula de História. Na nossa aula de História de hoje, a gente vai trabalhar na página 42 e 43, que tem como tema Contando o Tempo. Lembra que a gente está estudando, a gente estudou esses dias, ainda no nosso livro didático sobre o tempo? O que é o tempo? O tempo é algo que a gente não pode pegar, não é palpável, né? A gente não pode ver, mas ele faz parte do nosso dia a dia. É o tempo que organiza as nossas atividades, né? As nossas ações, o trabalho que horas que a gente tem que ir para o trabalho, que horas que a gente tem que estudar. Então, o tempo, ele está presente no nosso cotidiano, é ele que organiza, realiza a organização do nosso dia a dia, né? Tem hora para tudo, não tem? Cada pessoa tem uma data de aniversário, não tem? É o tempo. Ah, falta quanto tempo para chegar o Natal? Falta quanto tempo para chegar meu aniversário? Então, o tempo, ele é o organizador das nossas ações. Ele nos orienta para a gente saber quanto tempo falta para acontecer algo ou para a gente ir para algum lugar. Ou contando o tempo. Os grupos humanos têm diferentes maneiras de contar e dividir o tempo. Nós dividimos o tempo em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e etc. Um segundo passa voando. 60 segundos são 1 minuto. Então, 60 segundos equivale a 1 minuto. 60 minutos equivale a 1 hora. 60 minutos vale 1 hora. 24 horas, um dia. Então, um dia, manhã, tarde e noite, possuem 24 horas. Então, em um dia, possuem 24 horas. Um minuto tem 60 segundos. E aqui fala ainda assim, que um segundo passa voando, porque um segundo é muito rápido, não é mesmo? Então, vamos agora continuar a nossa leitura, ainda na página 42. Ainda na página 42, a gente continua a leitura do nosso texto. É comum as pessoas dizerem um segundinho só, mas na natação, 1 segundo pode valer uma medalha. Então, às vezes a gente fala assim, espera aí só um segundinho que eu já tô indo, já tô chegando, tô saindo de casa, não é? E 1 segundinho na natação, que é um esporte, pode valer uma medalha, né? Então, a natação é um esporte que exige muita habilidade e agilidade. A pessoa não pode esperar nem sequer 1 segundo. 1 segundo da natação vale muito. Mas na natação, né, 1 segundo pode valer uma medalha. A nadadora brasileira Etienne, que é essa da imagem, Medeiros, conquistou o Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta em 2014. Foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha em um campeonato mundial de natação. Ela ganhou a competição por uma diferença de menos de 1 segundo. Então, olha só, às vezes a gente pensa assim, 1 segundo passa voando, 1 segundo é rapidinho. Espera só 1 segundo aí. Mas para ela, 1 segundo valeu muito. Por quê? Foi esse 1 segundo que fez a diferença com que ela se tornasse, né, campeã mundial de natação. E aí, então, qual foi a diferença? Ela ganhou a competição por diferença de menos de 1 segundo. Menos de 1 segundo fez a diferença com que ela fosse classificada e fosse campeã, né, mundial de natação. Então, para ela, 1 segundo valeu muito. Muito que fez com que ela conseguisse a sua vitória. Vamos continuar agora na página 43. Vocês têm umas imagens, vocês têm que fazer a leitura da legenda dela para poder entender. No parque de diversões, você compra o ingresso para 5 minutos de roda gigante. Olha só, o tempo ele está presente em todas as nossas atividades, na nossa diversão. E quando você vai no parque, né, no parque de diversão, você compra o ingresso e esse ingresso tem um tempo. Ele vale 10 minutos, ele vale 5 minutos, ele vale 3 minutos. Então, o tempo está presente até mesmo nas nossas horas de diversão, né? Então, aí, ó, no parque de diversões, você compra o ingresso para 5 minutos de roda gigante. Então, o tempo que você tem para brincar na roda gigante com aquele ingresso é 5 minutos. Outro, ou 8 minutos de carrossel, por exemplo. Então, pode ser que você vai lá e compre um ingresso que vale 5 minutos. Você tem que ficar durante 5 minutos na roda gigante. E ou 8 minutos no carrossel. Então, cada brinquedo possui um tempo determinado. O tempo, ele está presente, é o que organiza
o tempo que você vai ficar em um brinquedo, né? A quantidade de minutos, de horas que você vai ficar em um brinquedo ou em um lugar. Vamos continuar. Algumas competições esportivas duram mais de 1 hora. Uma partida oficial de futebol de campo, por exemplo, dura 1 hora e meia. Então, olha só, o tempo está presente em tudo, né? E no futebol não é diferente. O futebol tem hora, né? Tem o primeiro tempo, segundo tempo, e ele dura 1 hora e meia, pode durar 1 hora e meia. Então, para vocês verem, o tempo organiza os jogos, o tempo organiza o tempo que você vai brincar em algum brinquedo, organiza quantas horas falta para você ir para a escola, a hora que você vai almoçar, a hora que o papai chega do trabalho. Então, o tempo é o organizador das nossas ações. Aí, depois de estudar a página 42 e 43, vocês tinham que fazer o cabeçalho. Fez o cabeçalho, escreveu a atividade e copiou a questão 1, 2 e 3. Vamos ler. O tempo que podemos marcar e contar é chamado de tempo cronológico. Então, o tempo cronológico é aquele que a gente pode determinar como horas, minutos ou segundo. É o tempo cronológico que a gente consegue contar. É o tempo dos segundos, minutos, horas, dias, semana, meses e anos. Responda. Primeira questão. Quanto tempo falta para o seu aniversário? Meu aniversário é daqui a 2 meses. Meu aniversário é daqui a 1 semana. Quanto tempo que falta para o seu aniversário? 2. Quanto tempo falta para chegarem as férias? As férias agora são em dezembro. Falta quanto tempo para chegar dezembro? Falta 2 meses, falta 3 meses. E para o Natal, quanto tempo falta? Bom, a gente está no mês de outubro. O Natal é em dezembro. Falta quantos meses para chegar o Natal? Então, aí é o tempo cronológico. Qual que é o tempo cronológico? É aquele que a gente consegue contar, determinar, seja em segundos, minutos, dias, horas, semanas. E o tempo cronológico, ele é organizado através do relógio, a gente consegue ver através do relógio, do calendário, né? Hoje em dia tá já é moderno que a gente quase nem utiliza mais o relógio de parede. Apenas o relógio do celular. O celular já vem com relógio, vem com alarme, que horas você precisa acordar. Então, o tempo cronológico é esse, que está presente no nosso dia a dia, que a gente consegue marcar e que ele se apresenta onde? Nos relógios, nos calendários. O relógio marca hora, segundo e minuto. O calendário é os dias da semana, os meses e os anos, certinho? E essa foi a nossa aula de história. Tchau, tchau, meus amores.